A paz do Senhor, meus queridos. Hoje vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor para aprendermos mais dessa palavra maravilhosa, esse alimento espiritual para nossas almas. Que na verdade nós nos alimentamos fisicamente, as necessidades do nosso corpo, mas a alma também clama pelo alimento espiritual. E hoje eu quero compartilhar com você o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos aprender aqui com Nicodemos, a palavra do Mestre, alguém que busca a face do Senhor, alguém que se incomoda muito e vem ao encontro de Jesus, alguém que está vivendo até uma vida aparentemente bem, mas tem uma atitude e busca a presença do Senhor. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim: E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí o que é que Jesus diz? Ele já chega dizendo, exaltando, dizendo: o Senhor é mestre, essas coisas que o Senhor faz é maravilhosa. Por que Nicodemos disse essas coisas? Porque ele já haveria, ele estava buscando o mestre, ele já tinha ido lá a João Batista e perguntou a João se João era o Messias que havia de vir, que os profetas falaram que havia de vir o Messias. E João negou e disse: mas o Messias está em nosso meio. Aí ele foi a Jesus, se disfarçou, vestiu de saco, tirou aquelas vestes, porque o texto aqui diz que ele era príncipe dos judeus. Entre os fariseus ele era um homem importante e todos o conheciam. Ele era querido no Sinédrio, uma pessoa bem conceituada, inteligente. E ele disfarçou. Muita gente aqui nesse texto diz assim: eu acho que Nicodemos teve medo, teve receio e se escondeu ali atrás de um disfarce para ver Jesus. Mas Jesus olha e responde a ele. Veja o que Jesus diz, responde no versículo 3. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso aqui é interessante, porque mesmo Nicodemos ali conhecendo a lei mosaica, um príncipe ali dos judeus, ele mesmo conhecendo toda a lei, faltava alguma coisa em sua vida: nascer de novo. E o que é nascer de novo? Então Nicodemos ali não entende direito. Será que eu preciso entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus chega e fala a ele no versículo 5. E respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? É você reconhecer de novo, porque nós nascemos do ventre da nossa mãe, levamos a nossa vida, o nosso cotidiano, vamos aprendendo normal, mas em um momento em nossa vida nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito, ser batizado e receber o Espírito Santo de Deus. Veja o que aqui ele ainda diz aqui, olha: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, ter dito, necessário é nascer de novo. Aquele que é nascido de carne, da carne, ele é carne, ele faz as obras da carne. Ele faz aquilo que agrada o seu ego, o seu bel prazer, aquilo que você quer. Mas aquele que é nascido de Espírito, ele pensa diferente, ele vê uma vida totalmente diferente, ele vê o mover do Espírito Santo em sua vida, ainda que esteja passando muita dificuldade, ainda que você esteja passando no deserto, enfrentando problemas em sua vida. Eu não sei o problema que você está enfrentando agora, mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida, que você vai vencer todos os obstáculos que apareceram na sua vida, em nome de Jesus. Vamos mais para o texto que aqui diz aqui. Jesus ainda diz que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu ainda dizendo: como pode ser isso? Ele não estava entendendo as coisas do Espírito, ele entendia muita coisa material, as coisas terrenas, a sua formação,
do seu intelecto, mas as coisas do Espírito ele ainda não entendia. Às vezes nós temos tanta formação acadêmica, estudamos muito, passamos em concursos, mas nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Olha o que é que Jesus diz aqui no versículo 10. Jesus respondeu e diz: Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Jesus já conhecia Nicodemos. Quando você vai aos pés do Senhor Jesus, Ele já sabe o seu nome, Ele sabe tudo que você precisa, Ele sabe aquilo que você quer. Aí Ele diz assim: na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, e o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. E ele ainda diz mais, no versículo 12: se vos falei destas coisas terrestres, você não creu, como é que você vai crer nas coisas celestiais? Então ele diz assim: você entende muito nas coisas terrestres, as coisas aqui da terra, tudo aqui você entende. Se eu falar qualquer assunto aqui, você sabe que você é mestre em Israel. Eu lhe conheço, Nicodemos. Mas só que se eu falar das coisas espirituais, você não sabe, você não está preparado ainda. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, Jesus está mostrando aqui que ele veio do céu, desceu e veio mostrar aqui o que é ser um homem espiritual, o que é ter o Espírito Santo de Deus, o que é ser um representante de Deus aqui na terra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui vendo um Nicodemos que procurou saber das coisas do Senhor. Ele procurou entender as coisas de Deus, mas ele estava muito confuso ainda. Mas eu tenho algo para dizer a você. Reserve um tempo para Deus. Assim como Nicodemos reservou um tempo para Deus. Algumas pessoas pensam que Nicodemos, ele foi ali, como se diz, um covarde, saindo na surdina, para ver, ali assustado, para ir ter com Jesus. Mas nós devemos separar na nossa agenda e nos encontrar com Jesus, o nosso tempo para o Senhor. Se você buscar a Deus, Ele buscará você. Toda vez que você buscar a Deus, Ele busca você. Se você se comprometer com o Senhor, Ele vai se comprometer com você. Isso é bíblico, isso é profético para a sua vida. Reserve um tempo para Jesus. Lembre-se, o mestre levou tempo para explicar a Nicodemos. Ele vai gastar muito tempo com você. Só depende da sua disponibilidade. Qual o tempo que você tem reservado para o Senhor? O que é que você tem reservado para Deus? No seu embate da vida, no seu dia a dia, trabalho, faculdade, corre para todos os lados. Mas você tem reservado um tempo para Jesus? Nicodemos fez isso. Ele era um homem muito importante, influente na corte, mas ele reservou um tempo. E ele foi à noite, e ele foi ter com Jesus. Esvazie-se de si mesmo. Tire esses problemas que amarga, que atrapalha a sua vida, atrapalha o seu crescimento espiritual. Esvazie-se de si mesmo. Nicodemos era um mestre ideal, querido pelo povo. Aqui diz na palavra assim: alguns ponderavam e tinham ouvidos atentos para ouvir a Nicodemos. Ele ficava ali, falava e tudo, mas ele, num momento da sua vida, ele foi ter com Jesus. E essa palavra: tenha um tempo com Jesus, reserve um tempo para o Senhor. Vá até Jesus com um vazio suficiente para que Ele te preencha. Aquele vazio que a gente tem existencial. Às vezes você tem uma coisa, mas você quer outra e nunca está satisfeito. Sempre há algo que você está precisando. Você tem um vazio. E esse vazio, queridos, só é preenchido com o Senhor, com Jesus na sua vida. Quando ele toma a palavra de Deus, é interessante que ela diz assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Quando nós entendemos essa palavra, buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele vai nos preencher de tal forma que nós vamos olhar assim e dizer que não precisamos mais nada, porque Deus já nos preencheu.
Você não vai ser mais aquela pessoa insensata, aquela pessoa que está sempre buscando algo a mais, nunca está satisfeito com nada que tem. Mas você tem que estar satisfeita, porque Deus separou você e Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida nesse instante. Feche os teus olhos onde você estiver. Se você estiver dirigindo ou estiver fazendo outra atividade que não pode, mas entra em espírito comigo neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero entregar, meu Pai, esta pessoa que ouviu essa palavra. Senhor Deus, eu não sei a aflição, os problemas que ela está enfrentando, mas a sua palavra diz, Senhor Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim, Deus, nós lançamos toda ansiedade, toda amargura, toda depressão, todo problema, doença, Senhor, lançamos nos teus pés, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é mestre dos mestres, o Senhor é o rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Ô Senhor Deus, se for cura, meu Pai, se for desemprego, se for alguma necessidade, essa pessoa que está orando comigo agora neste momento, Senhor Deus, ô Senhor Deus, conforta, fortalece, aviva no nome de Jesus. E eu creio e digo amém. Receba essa palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém.